Quando você tinha 5 anos, um verão parecia durar para sempre. Lembra? Dias inteiros correndo descalço, inventando mundos, contando formigas no quintal. Hoje, você mal terminou de pagar o IPVA e já está vendo decorações de Natal nas ruas. O que aconteceu? Será que o tempo realmente acelerou? Ou é só a sua percepção que mudou? A verdade é que o relógio nas paredes não mudou, mas algo dentro de você, bem lá no fundo do seu cérebro, está registrando o tempo de forma completamente diferente. E isso não é imaginação, é ciência. Ao longo dos próximos minutos, vamos desvendar por que os anos parecem encolher à medida que envelhecemos. E mais importante, como você pode, de certa forma, desacelerar tudo isso. Mas prepare-se, a resposta não está nas horas, está nas memórias. A primeira coisa que precisamos entender é esta: seu cérebro não tem um relógio. Pelo menos, não um relógio único, como aquele que você pendura na parede. Em vez disso, ele usa uma rede inteira de regiões, do córtex pré-frontal aos gânglios basais, para estimar quanto tempo passou. É como se cada parte do seu cérebro tivesse um cronômetro próprio e todos precisassem conversar para chegar a um consenso. Só que, com o passar dos anos, essa conversa vai ficando mais lenta, mais confusa. Estudos com ressonância magnética mostram que, na infância, essas áreas acendem como fogos de artifício a cada nova experiência. Já na vida adulta, elas mal piscam durante a rotina. E é aí que entra o primeiro grande segredo. O tempo não é medido em segundos, mas em eventos marcantes. Quanto menos eventos únicos você vive, menos pontos de referência seu cérebro tem para marcar a passagem do tempo. Por isso, um mês cheio de novidades parece longo, e um ano de rotina, curto. Mas isso é só o começo, porque há uma teoria ainda mais antiga e surpreendentemente simples, que explica por que um ano aos 50 parece um piscar de olhos, enquanto aos 5 parecia uma eternidade. Em 1877, um filósofo francês chamado Paul Janet fez uma observação tão simples que parece óbvia, mas que mudou tudo. Ele notou que quando você tem 5 anos, um ano inteiro representa 20% da sua vida. É 1/5 de tudo que você já viveu. Agora imagine ter 50 anos. Um ano é apenas 2% da sua existência. Quase nada. Essa é a chamada teoria da proporcionalidade, e ela explica por que o tempo parece encolher à medida que envelhecemos. Não é que os dias fiquem mais curtos, é que cada dia representa uma fração cada vez menor do seu todo. Visualize isso. Aos 5, cada verão era um capítulo gigante do seu livro. Hoje, cada ano é só mais uma linha no final do volume. Mas aqui vem o problema. Essa teoria por si só não explica tudo. Porque se fosse só isso, todos os adultos da mesma idade sentiriam o tempo passar exatamente da mesma forma. Só que não é o que acontece. Um professor aposentado pode sentir que o ano voou, enquanto um viajante solitário diz que cada mês foi denso, cheio de significado. Então, o que mais está em jogo? A resposta está em algo que seu cérebro faz o tempo todo e que você nem percebe. Seu cérebro é um mestre da eficiência. Ele adora economizar energia. E uma das formas que encontra para fazer isso é apagar o que é repetido. Sim, isso mesmo. Quando você faz a mesma coisa todos os dias, acordar, tomar café, pegar o mesmo caminho para o trabalho, checar as mesmas notificações, seu cérebro decide que não vale a pena gravar tudo em detalhes. Ele comprime essas memórias, como um arquivo digital que perde qualidade para ocupar menos espaço. É por isso que, ao olhar para trás, semanas ou até meses de rotina parecem se fundir num borrão indistinto. Mas quando algo novo acontece, uma viagem, um encontro inesperado, aprender a tocar um instrumento, seu cérebro acorda. Ele registra cada detalhe com nitidez, criando um marco claro na sua linha do tempo. Estudos do Max Planck Institute
mostram que adultos expostos a novidades têm até 3 vezes mais memórias vívidas por semana do que aqueles presos à rotina. Ou seja, não é o tempo que acelera. É a falta de novos pontos de ancoragem que faz os dias parecerem deslizar uns sobre os outros, como cartas num baralho mal embaralhado. E isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Será que há um químico no seu cérebro que controla exatamente essa sensação? Sim, há. E seu nome é dopamina. Você já ouviu falar dela como neurotransmissor do prazer? Mas ela faz muito mais do que isso. A dopamina é essencial para o seu cérebro medir intervalos de tempo, especialmente aqueles entre alguns segundos e alguns minutos. Quando você era criança, seu sistema dopaminérgico estava em plena atividade. Tudo era novo, tudo era recompensa, tudo merecia atenção. Mas com o envelhecimento, os níveis de dopamina começam a cair. Estudos do NH mostram que após os 30 anos, perdemos cerca de 5 a 10% de atividade dopaminérgica por década. Isso não só afeta o humor ou a motivação, afeta diretamente a forma como percebemos a duração dos momentos. Em experimentos, pessoas com níveis mais baixos de dopamina tendem a subestimar intervalos de tempo, como se o relógio interno estivesse andando mais devagar, fazendo o mundo exterior parecer mais rápido. É como se seu cérebro estivesse transmitindo o sinal do tempo com interferência. E o mais curioso? Isso não é um defeito, é uma adaptação. Só que essa adaptação tem um preço. A sensação de que a vida está passando em modo turbo. Mas e se eu te dissesse que você pode, de certa forma, reabastecer esse sistema? A boa notícia é que sim, você pode influenciar esse sistema. Não com pílulas ou milagres, mas com algo profundamente humano. A escolha consciente da novidade. Neurocientistas descobriram que atividades que exigem foco, aprendizado e surpresa, como aprender um novo idioma, cozinhar uma receita desconhecida ou até caminhar por um bairro diferente, ativam justamente as regiões do cérebro ligadas à dopamina e à formação de memórias. E não precisa ser algo grandioso. Um estudo da Universidade de Alberta mostrou que até pequenas variações na rotina diária, trocar o caminho do trabalho, ouvir um podcast fora do seu algoritmo, aumentam a densidade de eventos marcantes na memória semanal. Isso significa que, mesmo na vida adulta, você pode alongar subjetivamente o tempo, não adicionando horas ao dia, mas adicionando camadas de significado a ele. É como se cada nova experiência fosse um novo quadro numa galeria. E quanto mais quadros você tem, mais longa parece a visita. Mas aqui está o detalhe crucial. Isso só funciona se você estiver realmente presente, porque há uma diferença enorme entre viver algo e apenas passar por isso. Estar presente não é só não olhar o celular. É permitir que seu cérebro registre o que está acontecendo, com todos os sentidos. Quando você está distraído, seu cérebro entra no modo automático. Ele deixa de gravar detalhes e passa a operar no piloto automático. É por isso que ao chegar em casa depois de um dia no escritório, você mal lembra do trajeto. Nada foi registrado. Mas quando você presta atenção no cheiro do pão na padaria, no som dos passos no asfalto, na cor do céu ao entardecer, seu cérebro entende. Isso é importante. Vamos guardar. E guarda com riqueza. Essa prática chamada de atenção plena ou mindfulness não é espiritualidade vazia, é neurociência pura. Estudos com fMRI mostram que pessoas que praticam atenção plena regularmente têm maior atividade no hipocampo, a região-chave para formar memórias episódicas. Ou seja, elas não vivem mais tempo, mas vivem mais dentro do mesmo tempo. E isso muda tudo, porque o tempo subjetivo não é medido em minutos, mas em memórias vívidas. Então a pergunta real não é como ganhar mais tempo, mas como tornar cada momento memorável. E a resposta pode estar em algo que você já fez 1000 vezes, só que nunca com os olhos abertos. Pense na sua infância outra vez. Você não estava apenas vivendo, você estava descobrindo.
Cada pedra, cada sombra, cada conversa parecia carregar um segredo. Seu cérebro estava em modo de exploração constante. Hoje, em contraste, grande parte da vida adulta é sobre eficiência. Resolver, otimizar, repetir. E nesse processo, perdemos algo essencial, a capacidade de nos surpreender. Mas a ciência mostra que essa capacidade não desaparece, ela apenas dorme e pode ser reativada. O experimento fascinante da Universidade de Duke pediu a adultos que passassem uma semana fazendo uma coisa nova por dia, desde trocar de lugar na mesa do jantar até conversar com um desconhecido. No final, 89% relataram que a semana pareceu mais longa e rica do que as anteriores. Por quê? Porque cada nova ação criou um marco cognitivo, e marcos cognitivos são os verdadeiros segundos do tempo subjetivo. Então não é sobre ter mais tempo, é sobre criar mais pontos de referência, mais primeiras vezes, mesmo que pequenas. Porque no fim das contas, o que seu cérebro lembra não é quanto tempo passou, mas o que aconteceu nele. E aqui está uma ironia curiosa. Quanto mais você tenta aproveitar o tempo, mais rápido ele parece passar. Isso porque, muitas vezes, essa pressão por produtividade, preciso fazer tudo hoje, coloca seu cérebro em modo de sobrevivência, não de presença. Você corre de tarefa em tarefa, mas não registra nada. É como filmar uma viagem inteira com a lente tampada. No final, você tem o rolo de filme, mas nenhuma imagem. Já quando você desacelera, mesmo por 5 minutos, e permite que os sentidos guiem, seu cérebro entende que aquele momento merece ser arquivado. Estudos mostram que momentos de ócio atento, como observar as nuvens, ouvir música sem fazer mais nada, ou simplesmente respirar fundo, ativam redes cerebrais ligadas à memória autobiográfica. Ou seja, parar não é perder tempo. É, na verdade, o jeito mais eficaz de torná-lo duradouro. E isso não é filosofia, é fisiologia, porque seu cérebro não mede a vida em horas, mas em impressões, e impressões só se formam quando há espaço para elas existirem. Então, talvez o segredo não seja fazer mais, mas permitir que menos coisas aconteçam com mais profundidade. Isso explica por que férias ou viagens parecem durar tanto, mesmo quando são curtas. Não é só o lugar novo. É o fato de que, longe da rotina, seu cérebro entra em modo de alta definição. Cada cheiro, som e rosto é processado com atenção plena. Você come devagar, olha em volta, se perde de propósito. E ao voltar, percebe que aquela semana parece ter tido mais peso do que um mês inteiro de trabalho. Neurocientistas chamam isso de densidade temporal, a quantidade de memórias únicas por unidade de tempo. Quanto maior a densidade, mais longo o período parece em retrospectiva. O problema é que não podemos viver de férias, mas podemos importar a lógica delas para o cotidiano. Um café tomado com calma, uma conversa sem celular, um caminho diferente para casa, esses são os microferiados que seu cérebro adora. Eles não exigem tempo extra, só exigem presença. Porque o tempo não é um rio que corre, é um lago que você enche com o que escolhe guardar. E aí surge uma pergunta ainda mais profunda. Será que o medo de envelhecer está, na verdade, ligado a essa sensação de tempo escapando? Muitas pessoas confundem a aceleração do tempo com o medo da morte. Mas a ciência sugere algo mais sutil. O que nos assusta não é envelhecer, mas sentir que estamos perdendo a vida enquanto vivemos. Quando os anos começam a se repetir, surge uma sensação de estagnação, como se estivéssemos assistindo ao mesmo filme em loop. E isso gera ansiedade. Não porque o tempo está curto, mas porque ele parece vazio. Estudos em psicologia existencial mostram que adultos que relatam alta densidade de significado em suas rotinas, mesmo com agendas cheias, raramente sentem que o tempo voa. Por quê?
Significado cria memória, e memória cria duração. Então, não se trata de fazer mais coisas, mas de conectar o que você faz a algo que importa, para você. Pode ser cuidar de alguém, criar algo, aprender por curiosidade pura. O que importa é que seu cérebro registre. Isso valeu a pena. Porque no arquivo da memória, não são os minutos que contam, são os momentos que ecoam. E isso nos leva a uma revelação surpreendente. Talvez o tempo não precise ser desacelerado. Talvez ele só precise ser preenchido com o que realmente importa. E se eu te disser que você já tem todas as ferramentas para mudar isso? Não precisa de um retiro de silêncio nem de uma mudança radical de vida. Basta um pequeno ajuste de perspectiva. Comece perguntando: o que eu quero lembrar daqui a 10 anos sobre hoje? Talvez seja o gosto do café da manhã, a conversa com seu filho antes da escola, ou aquele minuto em que você parou para ver o pôr do sol pela janela do escritório. Esses são os grãos de areia, que dão peso ao relógio da memória. Neurocientistas chamam isso de intenção memorial, a prática de viver com a consciência de que aquele momento será guardado. E só de pensar assim, seu cérebro já muda a forma como registra a experiência. Um estudo da Harvard Aging Brain Study mostrou que adultos que praticam essa intenção têm redes de memória mais ativas, mesmo em tarefas simples. Ou seja, não é sobre ter uma vida extraordinária, é sobre tornar o ordinário memorável. Porque, no fim, o tempo não é o que passa, é o que fica. E o que fica depende inteiramente do que você escolhe ver, sentir e guardar. Isso também explica por que certos períodos da vida parecem congelados na memória, mesmo que tenham sido difíceis. Um primeiro amor, uma perda, um ano de mudança radical. Eles não são lembrados porque foram longos, mas porque foram intensos. A intensidade, não a duração, é o que grava. Seu cérebro prioriza o que emociona, surpreende ou transforma. Por isso, duas pessoas podem viver o mesmo ano e descrevê-lo de formas opostas. Uma dirá que voou, a outra que nunca mais acabava. A diferença não está no calendário, mas na profundidade da experiência. E aqui está o ponto mais poderoso. Você pode cultivar essa profundidade mesmo na rotina. Não evitando o cotidiano, mas mergulhando nele com curiosidade. Pergunte-se: o que há de novo aqui que eu nunca notei? Talvez seja o padrão das folhas na árvore do caminho, ou o jeito como alguém sorri ao dizer bom dia. Esses detalhes, aparentemente pequenos, são os tijolos que constroem uma vida que parece longa, não em anos, mas em significado. E isso nos leva a uma pergunta que poucos fazem. Será que o tempo acelera, ou nós é que paramos de prestar atenção? Talvez a resposta mais honesta seja esta: o tempo não muda. Nós é que mudamos a forma de habitá-lo. Na infância, éramos nômades do presente. Cada dia era um território desconhecido. Hoje, muitos de nós viramos arquivistas do futuro. Vivemos pensando no que vem depois, no próximo e-mail, na próxima meta, na próxima fatura. E nesse movimento constante para frente, deixamos o agora escapar. Mas o cérebro não registra o que está por vir. Ele só guarda o que foi vivido. Por isso, quanto mais você vive no futuro, menos memórias cria no presente. E menos memórias significam menos massa temporal. É como se você estivesse construindo uma casa, mas esquecesse de colocar as paredes. No final, sobra só o esqueleto do tempo. Vazio, rápido, esquecível. A boa notícia? Você pode voltar a habitar o agora. Não com esforço hercúleo, mas com pequenos atos de presença. Um olhar, uma pausa, uma respiração consciente. Porque o tempo não é um inimigo que foge. É um espaço que você pode escolher preencher ou deixar vazio. E essa escolha, entre habitar ou apenas passar, é feita a cada minuto. Você não precisa de um ano sabático para recuperar o tempo. Basta um instante de verdadeira atenção.
Um estudo fascinante da Universidade de Stanford mostrou que até 90 segundos de foco pleno em uma atividade, como sentir a textura de um tecido ou ouvir uma música sem fazer mais nada, ativam o córtex pré-frontal e o hipocampo, criando uma assinatura neural que torna aquele momento mais memorável. Ou seja, não é sobre quantidade de tempo, mas qualidade de presença. E a beleza disso é que está ao alcance de todos. Não importa a sua idade, sua rotina ou sua situação. Você sempre pode escolher viver esse minuto ou deixá-lo passar. Porque no arquivo da memória, os minutos vazios desaparecem, mas os minutos sentidos, mesmo os difíceis, permanecem. E é essa permanência que dá à vida a sensação de duração. Então talvez o segredo não seja desacelerar o tempo, mas torná-lo denso, cheio, vivo. Isso também transforma a forma como enxergamos o envelhecimento. Em vez de ver os anos como algo que escorre entre os dedos, podemos vê-los como camadas que se acumulam, cada uma com suas próprias texturas, cores e histórias. Um idoso que vive com curiosidade, que aprende, que se conecta, frequentemente diz que o tempo anda devagar. Não porque seu relógio biológico mudou, mas porque ele continua criando marcos. Enquanto isso, o jovem preso à rotina e à distração pode sentir que os meses se dissolvem. A idade cronológica, então, é menos importante do que a idade experiencial. E essa é uma liberdade incrível. Você não está condenado à aceleração do tempo. Você pode, a qualquer momento, decidir viver de forma mais memorável, não com grandiosidade, mas com profundidade, porque o tempo não é um rio que você atravessa, é um tecido que você tece, com cada olhar, cada escolha, cada instante em que decide estar realmente ali. E se tudo isso parece abstrato, experimente esse exercício simples. No fim do dia, pergunte-se: não o que eu fiz, mas o que eu senti. Que cheiro marcou sua manhã? Que som te fez sorrir? Que olhar te tocou? Essas perguntas não são poesia. São gatilhos para o seu cérebro reativar as memórias sensoriais. E ao fazê-lo, você reforça sua linha do tempo interna. Estudos mostram que pessoas que praticam esse tipo de reflexão diária têm maior clareza sobre a passagem do tempo e relatam menos sensação de anos perdidos. Porque ao nomear o que viveu, você dá forma ao efêmero, transforma o invisível em memória. E memória é o que dá peso à existência. Então, não se trata de viver mais anos, mas de viver cada ano com mais camadas, mais textura, mais eco, porque no final não será o número de anos que definirá sua vida, mas a riqueza do que ficou gravado nela. Talvez o maior equívoco seja achar que precisamos de mais tempo. A verdade é que já temos exatamente o tempo certo. O desafio é usá-lo de forma que ele permaneça. Porque o tempo que passa sem ser sentido é como água em peneira, escorre e não deixa vestígio. Mas o tempo vivido com atenção, mesmo em sua simplicidade, se cristaliza na memória. E é essa cristalização que nos dá a sensação de uma vida longa, rica, plena. Neurocientistas chamam isso de arquitetura da memória autobiográfica, e ela é moldada não por eventos grandiosos, mas por momentos de verdadeira presença. Um abraço apertado, um silêncio compartilhado, o gosto do pão fresco pela manhã. São esses os tijolos invisíveis que constroem a sensação de duração. Então, em vez de lutar contra o tempo, talvez devêssemos aprender a tecê-lo, com fios de atenção, curiosidade e conexão. Porque o tempo não voa, nós é que deixamos de segurá-lo. Então, a próxima vez que sentir que o ano está escapando, não corra atrás de mais horas. Pergunte-se: onde estou colocando minha atenção? Porque é aí que o tempo se forma, não no relógio da parede, mas no arquivo silencioso do seu cérebro. Cada momento em que você escolhe estar presente, de verdade, é um tijolo colocado na construção de uma vida, que parece longa não em duração,
mas em profundidade. E isso está ao seu alcance agora. Não amanhã, não depois das férias. Agora, neste exato instante. Porque o tempo não é algo que você tem, é algo que você faz. Com cada escolha, cada olhar, cada respiração consciente. E talvez, só talvez, o segredo para desacelerar o tempo seja simplesmente parar de tentar controlá-lo e começar a habitá-lo. Então, antes de fechar esse vídeo, deixo uma pergunta para você. Qual foi o ano que mais durou na sua vida? Não o mais feliz, nem o mais fácil, mas aquele que ao lembrar parece cheio de detalhes, cores, sons, como se tivesse vivido meses a mais dentro dele. Talvez tenha sido um ano de mudança, de descoberta, de amor ou até de perda. O que importa é que ele ficou. E isso nos lembra que o tempo não é inimigo, é matéria-prima. E você é o artesão. Se este vídeo fez você parar por um segundo, só um segundo, para sentir o agora, então valeu a pena. Compartilhe com alguém que vive correndo. E nos comentários, me conte, qual foi o seu ano mais longo? Por quê? Porque ao nomear, você não só revive, você resgata um pedaço do tempo que achava perdido. E de certa forma, desacelera tudo de novo.